A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. Os 10 Mandamentos. A religião, síntese da ciência, revelada ao homem desde a mais remota antiguidade, de milhares de séculos antes que a Europa existisse, era fundada numa incomparável moral condensada nos Shastras indianos, nos Vedas, no Brahmanismo e no Budismo, e resumida como sua quintessência nos simplíssimos 10 Mandamentos que, diz a Bíblia, Moisés trouxe do Monte Sinai. Os vestígios dessa religião ainda se encontram mais ou menos puros e textuais entre as tribos dos sertões da África e na Pérsia, que lhe conservam a tradição. No entanto, esses 10 mandamentos não foram ditados nessa ocasião a Moisés pelo Supremo Criador, como se depreende da história mal contada na Bíblia, visto que tais mandamentos já existiam na Índia milhares de anos antes de Moisés subir ao Sinai. Na Babilônia têm sido igualmente encontradas as mesmas sentenças. Uma das provas de que o budismo, saído do brahmanismo, como o cristianismo saído do judaísmo, foi propagado muito além da Índia, é que pela cronologia organizada na China sobre os Budas, vê-se 167 anos antes de Cristo, o 22º patriarca viajar até a Forgana, na Bucária, Turquestão, a 400 léguas da Índia, penetrar em outros países do Oriente até o Egito, segundo os estudos de Ahimsat. Ademais, hão de convir que Jeová não iria se divertir com Moisés, mandando que ele preparasse outras pedras para levá-las ao seu flamejante escritório no Monte Sinai. Nota de rodapé. Êxodo 19, 18. Retornando ao texto. Depois de ter quebrado as primeiras em um rasgo de aborrecimento com o sermão a Arão, apesar de ser o mais manso dos homens, conforme o próprio Deus disse. Contudo, quebradas que foram as primeiras, ainda assim elas deveriam permitir, com um pouco de paciência, a leitura dos supostos 10 lacônicos artigos ali gravados, pelo próprio dedo de Deus, além da facilidade que ele teria de decorá-las nos 40 dias que lá esteve, mesmo sem comer e sem beber, o que vai de encontro às leis biológicas, principalmente a última. Hão de convir também que Jeová é um gravador indolente, para levar tanto tempo em gravar tão poucas palavras, que outro qualquer faria em 8 dias. É verdade que ele gravou com o dedo, o que não deixa de ser incômodo e magoante. E se dissemos acima os supostos 10 mandamentos, é porque de fato não é possível encontrá-los na ordem e com a mesma literatura com que são vulgarmente apresentados. Êxodo 20. É Moisés quem sobe ao Monte Sinai, a convite de Deus, e escuta os 19 artigos inseridos neste capítulo, 10 dos quais, com alguma boa vontade, constituem o que se convencionou chamar de mandamentos da lei de Deus, e que abaixo reproduzimos, seguindo-se o capítulo 21, que mais se relaciona com o Código Civil. Não foi, portanto, nessa ocasião que Deus gravou sua lei. Só em Êxodo 22 é que se vê Moisés subir ao monte, de lá trazer as pedras gravadas por Deus e quebrá-las, sem dar o conhecimento dos textos. Mas, em Êxodo 24, 1, vemos Moisés subir novamente ao monte com outras pedras, em que Deus iria escrever sua lei, repetindo certamente as mesmas palavras que deveriam ter estado nas primeiras. Ora, é claro que essa lei deveria estar de acordo com a que verbalmente Deus ensinou a Moisés. Entretanto, isso não acontece, porque os versículos 12 e 26 de Êxodo 24, gravados por Deus pela segunda vez, são absolutamente diferentes do assunto de que tratam os referidos 10 mandamentos conhecidos, não se encontrando nele nenhuma das recomendações feitas verbalmente. Diz C.F. Potter que o professor Charles Foster Kent completou os trabalhos dos professores Berthoud, Ewald, Dillman, Briggs e Patton, pela descoberta de 10 séries de 10 mandamentos no Êxodo, capítulo 20 e 23.
no Deuteronômio e Levítico 17 a 25, mas de fato só há 2 decálogos bem definidos e diferentes. O habitual, de Êxodo 20, 1-17, que se acha no Deuteronômio 5, versículos 6 e 21, e o decálogo menos usado, de Êxodo 24, 14 e 26. Daí se conclui, portanto, que os apregoados 10 mandamentos da lei de Deus, ou, por outro, o decálogo, não foi gravado, como se diz, em nenhuma pedra por Deus. Esses 10 mandamentos já existiam na religião Brahmani e se dividem em 3 espécies. Nota de rodapé. Theodore Robson, Introdução à História das Religiões, página 134. Retornando ao texto. Esses 10 mandamentos já existiam na religião Brahmani e se dividem em 3 espécies. Primeiro, o pecado do corpo. Segundo, o pecado da palavra. Terceiro, o pecado da vontade. Os quais se desmembram nos 10 mandamentos pela seguinte forma. A seguir em imagem no vídeo. Nos Vedas. Do corpo. 1. Bater. 2. Matar seu semelhante. 3. Roubar. 4. Violar mulheres. Da palavra. 5. Ser falso, dissimulado. 6. Mentir. 7. Injuriar. Da vontade. 8. Desejar o mal. 9. Cobiçar o bem alheio. 10. Não ter dó dos outros. Paródia de Moisés. 1. Pai e mãe honrarás. Avesta, porta 2. 2. Não matarás. 3. Não furtarás. 4. Não adulterarás. 5. Não darás falso testemunho. 6. Não mentirás. 7. Um só Deus adorarás. 8. Não caluniarás. 9. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seus bens. 10. Amará o próximo como a ti mesmo. Ora, se é verdade que o que aí fica dito, então isso provoca uma formidável interrogação. Quem mentiu? Visto que, segundo a Bíblia, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para gravar sua lei, pela qual a humanidade doravante teria de guiar-se. Lei simplíssima, que se resume em 10 lacônicos artigos. Moisés falou com ele, diz a Bíblia, cara a cara, sem figuras, sem enigmas, e perguntou-lhe uma vez, qual era o seu nome? Abre aspas, serei o que serei, fecha aspas. Abre aspas, eu sou, fecha aspas, Jeová, entre aspas. Em suma, segundo as notas, nota de rodapé. Êxodo capítulo 3, 14, capítulo 6, versículos 2, 3 e 9. Retornando ao texto. Segundo as suas notas, respondeu, abre aspas, não há outro Deus senão eu, a quem adorarão sem figuras ou emblemas. Fecha aspas. Nota de rodapé. Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Retornando ao texto. Jeová não disse a Moisés que ele possuía 3 pessoas numa só, e que um dia mandaria o seu filho carnal para redimir o povo de Israel, mas que suscitaria um profeta maior que ele. Como vimos, portanto, pesquisando os livros védicos, lá encontramos textualmente esses famosos 10 mandamentos, o que não deixa de causar perplexidade, colocando em dúvida a palavra de Deus. Vem Jesus, que se intitula Filho do Homem, tal qual os profetas se intitulavam profetas, que ele considerava e venerava, em especial Ezequiel, e como tal também se considerava, por sinal, que mal recebido entre os seus. Cumpriu essa lei de Jeová, ensinou-as nas sinagogas aos discípulos e ao povo de Israel, a quem vinha salvar. Diz que uma vírgula não se perderia até a consumação dos séculos. Institui Pedro como chefe de sua doutrina, que ele diz, aliás, não ser sua. Ordena que todos obedecessem à palavra e aos ensinos dos escribas sentados na cadeira de Moisés.
Surge Paulo e, após uma suposta aparição de Jesus, abroga essa lei. Contende com os apóstolos, discípulos diretos do Messias, e cria outra doutrina, a da incircuncisão, deixando Pedro com a da circuncisão. Nota de rodapé. A circuncisão era um costume de higiene do primitivo culto fálico do deus Príapo. Retornando ao texto, como se Jesus lhe tivesse dito, abre aspas, quando vivo julguei a lei boa e verdadeira. Agora, porém, que sou Deus, em uma das três pessoas, vejo que estava errado. Derruba, pois, tudo aquilo e arranja outra doutrina a teu jeito. Fecha aspas. E foi o que fez Paulo, revogando a lei, sofismando e derrotando a doutrina do judeu-cristianismo de Jesus, de Tiago, seu irmão, de Pedro, de João e dos outros discípulos. Vem o catolicismo, o qual, a seu turno, após 400 anos de um cristianismo mais ou menos puro, refunde tudo isso. Adota e não adota Pedro. Adota e não adota Paulo. Adota alguns discípulos do Mestre e não adota outros por contrários ou mentirosos. E séculos mais tarde, novamente atira tudo nas discussões dos seus concílios e nas praças públicas, onde corre sangue a jorros e cria dogmas, sacramentos e ritos não indicados ali. Interpreta passagens a seu modo e funda uma igreja totalmente contrária à doutrina de Cristo. Quem mentiu? Jeová enganando Moisés, gravando algo já conhecido de uma fantástica maioria da humanidade, embora a essência de fato deva ter partido dele em priscas eras. Moisés plagiando essa lei da Índia ou da Caldeia e a impingindo a seu povo, atribuindo sua gravação nas tábuas pelo próprio dedo de Jeová? Jesus cumprindo, mandando que se cumprisse e ensinando essa lei de seu pai Jeová? Paulo abrogando-a? O catolicismo refundindo tudo? Incontestavelmente, alguém há de ter mentido. Ou Jeová, ou Moisés, ou Jesus, ou Paulo, ou o Vaticano. Não há de fugir diante desse terrível dilema. Pois se foi Deus de fato quem decretou essa lei, a ela só é que a humanidade inteira se deveria cingir, e a mais nenhuma. Portanto, ou bem é a lei de Deus, ou bem não é. Se é, deve-se banir toda e qualquer idolatria, dogmas, sacramentos e ritos de qualquer culto. E se Deus não instituiu essa lei, que resta? O embuste, seja do budismo, seja do mosaísmo, seja do cristianismo, seja do paulinismo, ou seja, do catolicismo.